E eu não sou ex-Sabesp, eu vou ser sempre Sabesp, não a direção da Sabesp. Alguns palestrantes indagaram sobre causas da crise anunciada. Eu peço licença a vocês para levantar algumas questões. No começo dos anos 2000, eu trabalhava no centro da crise que ocorreu no começo dos anos 2000. E nós chegamos à conclusão, não à motivação, que havia 3 causas. A primeira, superexploração dos mananciais em época de não excedente hídrico. A segunda, a severidade da estiagem à época. E a terceira, a extemporaneidade tardia para a redução das vazões captadas. Eu não estou falando de motivação, estou falando de causas técnicas. A partir dos anos 2013, nós tivemos praticamente a mesma coisa. Superexploração dos mananciais em época de não excedente hídrica, uma brutal severidade em termos de estiagem e a extemporaneidade tardia para a redução das vazões captadas. Obviamente, a questão da gestão da demanda ficou absolutamente relegada lá e cá, e até hoje isso está aí, enfim. Mas a questão que eu levanto é de quem que é a responsabilidade por termos chegado até esse ponto. Eu vou me atrever a dizer o seguinte, copiando lá a época 92, que é uma responsabilidade comum, porém diferenciada. E eu diria o seguinte, a rigor, a princípio, os primeiros responsáveis, os agentes outorgantes que deram a outorga, que deveriam fiscalizar a outorga, que deveriam tomar medidas para que os requisitos da outorga fossem cumpridos. A segunda questão, os comitês de bacia. E os comitês de bacia, no caso do Cantareira, eu vou lembrar dos PCJs, né, dos 2 comitês PCJ e do Alto Tietê. E vou lembrar que esses comitês foram formados por segmentos do Estado, dos municípios e da sociedade civil. Quando eu falo a respeito disso, e principalmente depois da outorga de 2004, que a gestão foi feita dentro do comitê, com todos os agentes ali representados, eu fico ouvindo o seguinte, mas de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Olha, a responsabilidade é nossa. Porque se nós estamos representados nos comitês, e se os agentes outorgantes não tomarem, as autoridades competentes não tomarem iniciativa, a responsabilidade era dos comitês, e nós não tomamos. Nós viemos, nos 2 casos, nós mergulhamos nas crises e precisou do Ministério Público entrar, essa coisa toda. Eu deixo aqui, em última contribuição, o decreto 61.111, que instituiu o Comitê de Crise para fazer a gestão da crise hídrica no Estado de São Paulo, não conta com a presença dos comitês da Bacia do Alto Tietê e do Comitê do Piracicaba. Vocês não acham isso tanto quanto fora de propósito? Para mim, quer dizer o seguinte, o sistema de gestão de gerenciamento de recursos hídricos faliu. Top-down. A governança precisa ser bottom-up. Ou seja, a partir da comunidade, né, para poder... O microfone. Professor, tem que mudar a governança, porque faliu. Por que faliu? Por que faliu? Porque a governança foi montada em cima de um sistema top-down. O sistema tem que ser bottom-up. Funciona. Eu estive na Irlanda 15 dias atrás. Sabe como é que funciona na Irlanda? Todas as bacias hidrográficas rurais, elas têm a gestão das bacias hidrográficas rurais é feita pela comunidade, com apoio das universidades locais. Esse é o papel da universidade, para instrumentalizar essa mudança e instrumentalizar esse sistema bottom-up, alimentar com informações e a partir daí juntar o conhecimento junto com a capacidade de gestão. E tem que ser um sistema que vai incorporando permanentemente essas informações. Desculpe mais uma vez por falar
temos um programa também do MMH, que é de microbacias hidrográficas, que tenta reproduzir isso numa escala bem pequena. Mas ainda é só alguns incipientes, algumas iniciativas piloto. Eu passaria. Só um pequeno comentário aí. Você falou dos gestores, eu concordo, porque, queira ou não, tem ânimo aí a fazer a gestão do sistema. E no sistema, lá na regra operativa, tem um gráfico que fala curva de aversão a risco. E essa curva de aversão a risco está lá, Cantareira com 100% pode tirar X, com 80%, X menos qualquer coisa, e assim por diante. O sistema baixando e sendo retirado a mesma quantidade, volume lá em cima, tirando. Então, não foi respeitada a curva operativa do sistema. E isso é o gestor que tem que fazer com que se respeite. E quanto ao comitê, a gente ficou de fora. A operação era dentro do grupo, dentro do comitê. Todos os dias o grupo definia que regra operativa, quanto ia tirar. Então, assim, se o DAE e a ANA não agiram, o grupo foi, em todos os momentos, corresponsável pelas decisões que foram tomadas. Então, em parte. Eu vou discordar de você um pouquinho, porque a gente participa de lá, e o que houve? Tinha as reuniões, e a gente encaminhava as regras para lá. Olha, o comitê entende que tem que ser A. E daí? Não tinha problema nenhum. Então, eu acho que faltou, não faltou a participação, assim, faltou, o professor falou, foi top-down. Vai ser assim, pronto, acabou. E você mandava as demandas para lá, mas você não era escutado. Então, eu acho que, mas no fundo, eu acho que faltou respeitar a regra operativa do sistema Cantareira. Talvez estaria numa situação melhor, eu acredito que sim. Ia passar a crise? Ia ter a crise? Ia também. Só que teria a regra de operação. E essa regra de operação não foi respeitada. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Eu só queria comentar isso. Bom, então minha pergunta foi respondida. Quem é o responsável? Está respondido. Os outorgantes que não respeitaram a regra de segurança de risco. E por que ninguém fala nisso? Eu acho que top-down, todo esse processo tem que mudar, mas enquanto não mudar, existem responsáveis. E esses responsáveis são anônimos? Não. Professor, dá licença. Na ação civil pública ou nas ações civis públicas que estão correndo na justiça, as ações civis públicas que estão correndo na justiça, elas arrolam DAE, ANA, exatamente. Por isso é que eu digo, quem está na vanguarda da gestão de recursos hídricos no Estado de São Paulo é o Ministério Público. Nós estamos aqui no fórum, nós buscamos soluções. Se existem responsáveis por isso, não é esse o fórum que vai discutir. Nós temos que discutir o papel da universidade para ajudar a sociedade a sair dessa crise hídrica e buscarmos a redução de conflitos e a busca de soluções. Então, ao Ministério Público cabe a outra função de buscar responsáveis, que não é a nossa função na universidade. Amanhã teremos um debate com o Ministério Público e poderemos, então, cobrar do Ministério Público qual seria a posição de quem tem a autoridade, né, para julgar ou para acusar alguém.